pagar se ele suas vai taxas. ser finito, o que ele muda do Bitcoin pro ouro? Então não vai chegar lá em Então, 2.200. aí é a questão que eu levanto, e por isso que eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é essa questão que eu, como uma pessoa que faço bastante reflexões, eu comecei a refletir bastante, né? Desde que El Salvador começou, que é um país, né, da América Central, que adotou o Bitcoin como curso legal, como uma segunda moeda, desde lá eu começo a me perguntar e me questionar, porra, mas será que nós não vamos chegar em um momento, esse país, que ele não vai conseguir ter um crescimento econômico porque ele não vai conseguir, vamos dizer assim, acumular mais bitcoins, né? Mas aí a gente tem que entender que o Bitcoin ele vai até a 8ª casa decimal, e a gente fala hoje o Bitcoin é 200 mil, mas um dia talvez o Satoshi, que é uma fração de 0,0000001 Bitcoin, ele tem algum valor, ele hoje em dia não teria um valor, né? Tipo, tu vai dividindo. Tu vai dividindo, fracionando o valor. Vai ser um centavo, sei lá. Exatamente, um centavo, depois $1, talvez, enfim. Então ele vai sendo fracionado. Mas ele tem algumas propriedades melhores do que o próprio dinheiro, então ele é muito fácil de transportar, ele é muito fácil de armazenar, é tudo feito em nuvem, né, na blockchain. A blockchain é onde faz o registro de todas as transações, é onde ele certifica, esses bitcoins aqui são da carteira tal, esse é da carteira X. Quem que inventou? Não tem atribuído assim exatamente a um... Cara, dizem uma que... lenda, né? Dizem que alguns desenvolvedores, assim, que já estavam atrás de desenvolver um dinheiro digital, o Nick Szabo, tem outros aí, tem o Mas é meio surreal, tu não acha, pô? Tipo, porque, sei lá, ali o desenvolvimento, tem uma reserva em ouro, tu ganha um papel, vai se desenvolvendo. Não, mas daí vem uns malucos que falam, não, vamos fazer uma moeda 100% de, sei lá, é uma ruptura, parece, né, na história. Sim, eles fizeram isso depois do crash do subprime americano, né? Então eles criaram essa moeda digital que, cara, eu digo assim que ela é maravilhosa porque ela foi construída com todas as características e regras já pré-estabelecidas. E muito bem pensadas. E imutáveis. E ela até tem um pouco de mutabilidade que, assim, algumas pessoas do Bitcoin Core que desenvolvem ainda aperfeiçoamento da rede do Bitcoin, esses caras, eles ainda propõem, às vezes, alguma coisa para a comunidade, e aí a comunidade precisa ter uma aprovação, acho, de mais de 99% dos mineradores, tem que aprovar a atualização. Mas quem são esses caras? Como assim? São desenvolvedores porque o Bitcoin Core ele é um programa de código aberto, então ele pode ser copiado, clonado, se eu quiser criar um Bitcoin hoje, eu vou lá, pego... Sim, tu copia e cola e cria a mesma estrutura, só que ele não vai ter a comunidade, não vai ter o sistema de desenvolvimento, né? Então ele é um código aberto, e aí os caras que conheceram o Satoshi Nakamoto, ou que tinham o contato com ele, eu digo conhecer porque ninguém sabe quem é, mas conhecer no sentido assim, eles tinham um contato no fórum, né, com o Satoshi Nakamoto. Tem uns caras que se auto-intitulam, né? Eu inventei. Tem o Craig Wright, ele falou que criou, mas é mentira. E aí, cara, muita gente que segue, acompanha e mantém vamos dizer assim, a rede. Então, o Bitcoin hoje ele é composto pela rede de mineradores e pelos desenvolvedores ainda do Bitcoin Core, que são pessoas que propõem a melhorias, atualizações, só que ele tem uma comunidade muito fechada à mudança. Então, o Bitcoin, para você fazer uma mudança, é uma coisa muito debatida. As atualizações acontecem, mas elas são muito debatidas, precisa de uma aprovação de grande parte aí dos validadores da rede, e tem que ter um consenso, né? Eles chamam de consenso. Mas o código determina que tem que ter aprovação, ou tem que ter aprovação por... Não, o código determina que precisa. O código determina que precisa. Pô, é impressionantemente bem feito, né? Exatamente. É tudo bem feito, pensado assim para ninguém poder dizer assim, eu sou dono do Bitcoin e eu vou mudar do jeito que eu quero. Que loucura, Porra nenhuma, não consegue. Mas ao mesmo tempo isso é uma vantagem boa, mas uma desvantagem de não conseguir mudar muito conforme o mundo vai mudando, não sei. Talvez seja até por isso que dizem que o Ethereum vai passar o Bitcoin. É porque o Ethereum ele tem mais usabilidade. O Ethereum, vamos dizer assim, o Bitcoin seria como o ouro, né? Ele tem aquelas propriedades imutáveis e aquela característica de reserva de valor, mas o Ethereum ele tem, com os contratos inteligentes, com a adição de contratos inteligentes aí proposta pelo Vitalik Buterin, que ele fazia parte. O Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, ele era da comunidade do Bitcoin Core. E aí ele pegou, fez um Ctrl-C, Ctrl-V aí da rede do Bitcoin, Proof of Work também, mudou algumas métricas ali, aumentou o tamanho do bloco e tudo mais, fez algumas alterações para aumentar a velocidade, fazer mais transações por segundo e tal. Só que ele fez a adição de contratos inteligentes. E aí, a adição de contratos inteligentes faz que você consegue desenvolver
fazer, vamos dizer assim, acordos eletrônicos sem a permissão de alguém. Então, você pode simplesmente fazer um contrato inteligente rodar sozinho. O que é um contrato inteligente? Cara, o contrato inteligente é um contrato que se auto-valida ou se auto-cancela, dependendo da atividade que foi feita para esse contrato. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, né? O que é uma máquina de refrigerante? Sabe essas máquinas de refrigerante de posto, assim, que tu vai lá, tu bota a moedinha de 5 reais, uma moeda de R$1 e aí tu pede ali uma coca, tá? Então, a máquina, ela faz essa execução de aceitar a tua moeda, te dar o troco e te dar o produto que você escolheu, porque ela é um contrato inteligente. Então, o contrato inteligente, ele é exatamente isso. Ele é um mecanismo automatizado, pré-programado por algum programador, que ele vai se auto-executar ou se auto-invalidar, dependendo das ações que você fizer em relação àquele contrato. E por isso que várias outras criptomoedas são baseadas no Ethereum. Isso, não é que são baseadas no Ethereum, é que elas são construídas dentro do ecossistema do Ethereum. Porque dentro do Ethereum, você pode criar contratos inteligentes. Um contrato inteligente, ele pode ser um token. E esse token, ele pode ter uma queima de tokens por determinado período de tempo. Ele pode ter regras de contratos inteligentes. Então, a cada 10 anos, esse token vai ser derretido em 20% ao total da sua emissão. Então, o que é um token, né? Então, isso é legal, esses conceitos a gente falar. O token, ele é igual a ficha de fliperama. O que é a ficha de fliperama? Quando tu vai num fliperama, tu vai para uma caixa, aí tu pede assim, eu quero jogar por 5 minutos. Cada ficha é 5 minutos, certo? Então, cada ficha é 5 minutos de jogo. Só que, ao mesmo tempo, ela vale R$1. Mas então, por que eu não poderia trocar uma moeda de R$1, pegar uma ficha de fliperama e tentar trocar essa ficha de fliperama que custa R$1 para outra pessoa e essa pessoa aceitar essa ficha de fliperama como R$1? Por quê? Por que as pessoas não aceitariam? Por que eu não posso chegar eu tenho uma moeda de R$1, certo? Emitida pelo Banco Central Brasileiro. Eu pego essa moeda, troco por uma ficha de fliperama. E aí, imagina eu pegar 5 fichas de fliperama que dá R$5 e vou no mercado e tento trocar essas fichas de fliperama. Por que o mercado não aceita? Se cada ficha de fliperama vale R$1. Quer jogar? Porque ele é um token. Um token é uma ficha que ela tem uma usabilidade específica, entendeu? Serve pra aquilo. Então essa é a diferença de moeda e de token, entendeu? Sim, mas isso... Agora bateu o brilho, né? Agora entendeu? Mas é verdade, é assim. Porque o Bitcoin não é um token, ele pode ser... Não, o Bitcoin é uma moeda. Porque ele é o algoritmo mesmo. Ele é um código de 256 bits que ele tem suas propriedades únicas. Ele não é repetido e ele é validado pela rede do Bitcoin Core como uma moeda mesmo. Então ela pode ser usada para troca. Tipo, isso. Exatamente. Ele é um dado digital que ele é assegurado pela rede do Bitcoin, que aquilo ali é um Bitcoin. Então, eu vou digitar um código de 256 bits aqui e vou dizer que é Bitcoin. Tu vai tentar fazer essa transferência via blockchain, não vai aceitar. Por quê? Porque não faz parte da blockchain Bitcoin Core. Mas se eu criar uma blockchain, daí... Sim, só que daí essa blockchain não vai ser o Bitcoin. Vai ser outra coisa, com outro nome, sei lá, mas vai ser outra coisa. Fofacoin, exatamente. E aí o token, ele é isso. Ele é um contrato inteligente que é auto-executável para uma coisa muito específica. Então isso muitas pessoas se confundem, elas não entendem, né? O que é o token Shiba? Token Shiba ou token, sei lá, pode ser qualquer outro token. Mas na prática as pessoas conseguem trocar token. Hoje em dia rola isso. Sim. Mas é que não tem um motivo, né? Tipo, porque tu não usa o Bitcoin. Só que daí o que começou a acontecer? Algumas empresas nos Estados Unidos, como a Circle, começou a fazer o seguinte: não, a gente vai abrir o quê? A gente vai abrir como se fosse um banco, mas é uma empresa privada, onde a gente vai botar cofres de clientes, onde a gente vai pegar reservas em dólares das pessoas e em troca a gente dá um token digital que representa $1, uma ficha que representa $1. Então essas empresas, elas pegaram assim e falaram para os investidores: pessoal, para quem gosta de movimentar com o mercado cripto e não quer usar o dólar nativo por causa do problema de você. Qual é o problema de você usar o dólar nativo? Você tem que ir no banco depositar. Então às vezes você não quer no banco depositar para depois mandar para a corretora, para depois converter. Tu quer simplesmente transformar ele num token e fazer a transação rápida de um token ou de um ativo digital, uma ficha de fliperama digital que representa $1 e que tem lastro. Ou seja, aqueles tokens emitidos por essas empresas, elas pegam do cliente. Então chega um cara puta investidor lá e começou pelos donos da Bitfinex. Chega lá o cara da Bitfinex,
fez na Tether, eles criaram a empresa Tether, e ele falou assim, eu tenho 20 milhões de dólares de clientes. Ele colocou esses 20 milhões de dólares em clientes nos cofres lá daquela empresa, e a empresa, por contrato inteligente, emitiu 1 para 1 a cada dólar recebido. Então, eles receberam 20 milhões de tokens Tether. E assim começa a brincadeira. Que é o USDT. Que é o USDT. E aí a Circle fez a mesma coisa, só que daí é da Coinbase. Então, uma é de uma corretora e a outra é da outra corretora. Então, a Circle é da e a variação Coinbase do valor daí do token, nesse caso, está 100% atrelada à variação do dólar. 100%. Exatamente, 100% do dólar. Por quê? Porque supostamente essas empresas precisam ter como garantia o dólar desses clientes. Então eles aceitam títulos, eles aceitam várias barras de ouro, cara, eles aceitam várias garantias, não é só dólar nativo. Mas aí essa facilidade, digamos, de qualquer um criar seu token, tipo, deu margem para vários sim, para esquemas de golpes, pirâmide, esquema de sim. pirâmide. Isso, é isso que confunde muitas pessoas, né? Porque o Ethereum, você consegue criar um contrato inteligente em 10 minutos. Você consegue criar o Fermento Coin, assim, 10 minutos. Ou Ramon Coin. E aí você consegue, tipo, empurrar isso pra galera e falar, essa minha moeda aqui, ela vai ser a próximo Bitcoin. Uhum. E aí o pessoal sai comprando a doidada, entendeu? Por isso tem tantas, assim. Exatamente. Então, e ninguém pode regulamentar isso. Cara, hoje não tem regulamentação, mas eles vão regulamentar, com certeza. Como vai ser? O governo vai regulamentar? Quem vai regulamentar? Vai regulamentar, com certeza. Com certeza, com o tempo, vai ser regulamentado pelos governos. Né? Pelo menos a criação de token. De token. Mas daí não vai meio que perder um dos pilares, assim, que é meio que ser uma moeda completamente independente? No caso do Bitcoin, não. Mas no caso de tokens, aí sim, aí perde. Porque supostamente todo mundo poderia criar a sua própria moeda e a humanidade, o próprio mercado que determina aquilo que é porcaria, aquilo que funciona, né? Que de fato vai ser utilizado. Mas a questão toda o Bitcoin, ele tem o mesmo detalhe que o dólar. Ele precisa de confiança para ser utilizado. E o detalhe é que hoje, no mercado que a gente vive, baseado em lei de Pareto, eu chutaria que 80% das pessoas compram Bitcoin para especular na sua valorização futura, por conta da sua escassez e a capacidade de reserva financeira. E só 20% talvez utilizem ela para pagar para comprar um carro. Eu acho que até mais. Fazer a troca. Acho que é uns 90-10. Mas eu não sou ninguém pra falar. Deve ser né? 90-10.